Ele não está falando que Deus é ruim, ele está falando que Deus é bom para o povo de Israel. Mas ele olhou e ele pensou assim, mas quanto a mim, eu quase tropecei, quase resvalei os meus pés, quase me desviei, quase caí. Por que Asaf fez isso? Agora que nós vamos entrar no que ele diz. Hoje, nós temos muitas coisas que nos são oferecidas hoje, internet, TV, falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, coach, que nos tiram da direção do Senhor, do Calvário, da cruz, e começam a nos oferecer coisas do lado que a gente começa a tirar o foco daquilo que está ali, e Asaf fez isso, tirou o foco do que era o Deus verdadeiro, e começou a olhar para o lado, e via que ao lado parece que as coisas funcionavam bem melhor do que funcionava com ele, que estava servindo. Se nós vamos no decorrer do texto, nós vamos ver que Asaf começa a olhar, e ele vai falar assim, olha lá no versículo número 3, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, a ver a prosperidade desses ímpios. Entrou no coração daquele que era para servir ao Senhor, entrou a inveja, entrou um sentimento que é muito constante na vida do ser humano, do pecador ser humano, e ele começou a olhar para o lado e ele viu que o ímpio, aquele que nem servia ao Senhor, tinha muito mais regalias do que nós que estávamos servindo ao Senhor. Os olhos dele se voltaram para as coisas materiais. Ele se voltou para aquilo que estava ao redor. E olha que Asaf estava vivendo lá naquele tempo. Porque se ele tivesse nesse tempo de agora, Asaf, além de cuidar com as coisas que estavam dos ímpios, ele tinha que cuidar com as coisas que alguns que se dizem crentes falam também. Hoje, para que você se mantenha em pé, para que você não tropece, para que você não resvale o seu corpo, você tem que estar totalmente firmado em Cristo e na rocha. E você tem que estar se dedicando totalmente à palavra de Deus, porque assim vai te enganar. E o que mais tem é falso profeta, é o que mais tem. E aqui vocês sabem, não tenho medo de falar. Não tenho medo de falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. No meu Instagram eu falo sobre isso. Se quiserem ficar bravos, que fiquem. Se quiserem vir me procurar, que me procurem. Mas é falsidade em cima de falsidade. Engano em cima de engano. Profetas que ficam lendo CPF de pessoas. Profeta que fica profetizando coisa que ele acha no Facebook da pessoa e vai falar depois. Se Asaf estivesse aqui, além de só dar uma olhadinha, ele ia ter que tampar os seus ouvidos, fechar os seus olhos, porque a coisa está feia. E um dos sinais da vinda de Cristo não é só terremoto, não é só guerra, não é só isso, é apostasia. E para que tenha um apóstata, ele tem que ter vivido um pouco na fé, e ele começa a falar um monte de besteira, asneira. Essa semana teve um que conseguiu bater todos os recordes. Eu não vou falar que é o David Leonardo. Está gravando ali, depois eu vou postar, tá? Não tem problema. Postar com o nome dele, falando sobre ele. Que ele disse que Deus está ali e ele não coloca um sonho. Você não tem um sonho no seu coração se ele não vai realizar. Deus tem que realizar. E ele fala com as pessoas como se as pessoas fossem crianças. Ou com o perdão da palavra, como se a pessoa tivesse algum problema mental, que ele fica, porque Deus vai fazer assim, e vai fazer assim, falso profeta, porque se Deus der tudo que tem no meu coração, eu estou quebrado, porque enganoso é o coração do homem. Eu não quero que Deus dê aquilo que está no meu coração, mas eu quero que Deus me dê aquilo que Ele planejou para mim. Glória a Deus, Pai. E ele continua com essas coisas, e continua falando, e são grandes multidões que estão sendo levadas.
Agora eu agradeço a Deus que Asaf estava lá. Porque se ele tivesse agora, nos últimos dias, é tanta mentira, é tanto falso evangelho, é um evangelho tão sem vergonha. Um evangelho que as pessoas vão para a igreja e não fazem nada, não muda nada e não vê nada. Enquanto isso, parece que há prosperidade, parece que há crescimento, parece que está cheio o local, parece que é gigante, parece que é tudo sepulcro caiado, sepulcro aberto. Da sua boca não sai a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou você está jorrando água doce, ou é água salgada. Não tem meio termo. Aleluia. Asaf começou a olhar para o lado e ele viu que os ímpios, ao ver a prosperidade dele, e no 4 ele diz assim, ó, eles não passam por crises, sofrimentos e têm um corpo esbelto e saudável. Ele está falando assim, eu olho para esses de lado, esses daqui, nem doentes eles ficam. Esse irmão, ele está falando isso aqui lá, aos 600 anos antes de Cristo. Já tinha esse pensamento que nós temos hoje. E que se nós formos humildes o suficiente, até uma hora que chega aqui, aperta tanto o coração, aperta tanto sim, aperta tanto que a gente olha, Senhor, eu estou orando aqui, eu não consigo pagar o meu aluguel, eu não consigo comprar minha comida, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E olha lá, o charlatão ganhando dinheiro, 20 mil reais para pregar, dá mais já subiu o cachê. Aí quando pega o local, ele faz o quê? Ele pega o local, isso aí é informações quentes, divinas. Pega o local, enche o local, ele vai lá, troca a roupa, grava outro vídeo para postar na internet. Só que eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas, passa na cabeça das pessoas, que elas vão ver que o evangelho vai ser pregado daquela forma de falar. Se eu chegar, Rony, na tua frente e falar assim, Rony, Deus quer fazer um negocinho para ti, Deus quer agir no teu coração, se chega na minha frente falando assim, eu falo, sai daqui, Satanás. Está repreendido. Glória a Deus. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu discorria como menino, mas agora eu cresci. Agora fala como homem comigo. Prega o evangelho de homem. Glória a Deus. As coisas acontecem para o engano, só que o engano está aí. A Bíblia diz que nos últimos dias, se possível, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus que tem o ser ali, se possível. Mas nós estamos a cada momento que nós, para ficar loucos e se perder no caminho e resvalar o seu pé, é assim, um toque. Eu estava olhando um vídeo no YouTube sobre caminhonete, eu gosto de ver caminhonete. Aí tinha uma nova caminhonete da Caterpillar, coisa linda, amarela, coisa linda essa caminhonete, bonita. E eu comecei a ver o vídeo ali, 8 minutos ou 10 minutos de vídeo, tudo ali, eu falei, aí falaram que no final ia dar o preço, era só para saber mesmo, né, porque o preço que desse não ia ter dinheiro para comprar, mas eu queria ver o que era bonito. Aí depois eu vi, fiquei com aquela caminhonete na cabeça. No outro dia aparece o vídeo daquilo que a gente viu, e não existe a caminhonete. Foi feita por inteligência artificial, o vídeo foi feito por inteligência artificial, e por mais que eu tivesse dinheiro, não ia ter a caminhonete. Eu fui enganado. Por que eu fui enganado? Porque eu fui na emoção, não na razão. Depois eu coloquei o vídeo de novo e eu falei, como que eu caí? Se passava a caminhonete amarela e quem fazia a manobra era uma Hilux. Se passava a caminhonete amarela e quem fazia a manobra era uma Chevrolet. Nunca era aquela caminhonete. Mas por quê? Como o meu coração estava voltado, eu gosto disso, então, quando eu gosto de alguma coisa, os meus limites e as minhas regras e os meus julgamentos já começam a ficar errados. Então, como eu gostava daquela, eu pensei, de boa, mas estava na cara que era mentira. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo hoje
mentira. Está na cara, está ali na frente que é mentira. Porém, o povo gosta de uma mentira. Gosta de mergulhar numa coisa que seja bonitinha. A palavra de Deus, ela é linda porque ela nos muda, ela nos transforma. Não porque ela vem fazer carinho na nossa cabeça. Disse Jesus: nascido de mulher, não houve maior do que João Batista. E João Batista começava o seu sermão como? Raça de víboras. Quem te ensinou a fugir da ilha vindoura? A palavra de Deus é como uma espada cortante, que vai lá na divisão de juntas e medula. Não é que fica penteando o teu cabelo e passando coisas. Chega a ser, o diabo chega a ser debochado. Ele debocha da cara das pessoas. Uma pessoa falando daquela forma, ou outras pessoas falando daquela forma, e gente seguindo, chega a ser um deboche. E isso é apostasia. Se eu não pregasse esse texto hoje, ia ser Tessalonicenses. Ia falar que ó, Jesus está voltando e está levando todo mundo, aquele que permanecer firme. Mas se Jesus voltar agora, hoje, nesse momento, irmão, a coisa está feia. A coisa está feia. Porque ninguém quer viver mais o Evangelho. Quer só facilidade. Está sendo enganado por qualquer coisa. Está trocando a palavra de Deus por a palavra de Genésio. Está trocando Jesus por Genésio. Mais vale aquele que fala qualquer coisa bonitinha do que aquele que fala a verdade. Está aqui, estamos aqui em poucas pessoas. Por quê? Porque é falar a verdade. Está lá na igreja, tem poucas pessoas porque é falar a verdade. Quando você começa a contar as mentirinhas, quando você começa a fazer as coisas, aí cresce tudo. E às vezes não é só o tamanho da igreja, não. Tem igreja pequena que é mais esperta do que eu. A esperteza não é uma esperteza boa, mas tem igrejas pequenas aqui que quando o pai começa a levantar o envelope, é 100, é 50, e é 1000, e é isso, e estão fazendo. Simplesmente para tirar aquilo que tem da ovelha. Enquanto os pastores verdadeiros, agora eu vou falar. Quer dizer, eu sempre vou falar, né? Agora eu vou falar, o pastor verdadeiro, ele não está preocupado em quanto ele vai tirar da sua ovelha. Ele não está preocupado em quanto ele vai fazer. Ele vai tirar a lã, a gordura da ovelha, ele não está preocupado. A primeira coisa que o pastor verdadeiro está preocupado, como que eu vou alimentar essa ovelha? Como que eu vou tratar dessa ovelha? Aonde que eu vou guardar ela para que ela produza isso lá na frente? As coisas estão invertidas, irmão. As coisas estão invertidas. Tem que ter ousadia perante ao Senhor, com toda a sua humildade, chegar a Deus e falar: Senhor, olha aqui, as tuas ovelhas, são tuas ovelhas, eu só estou guardando elas e tentando cuidar delas, só que eu preciso cuidar delas, e a necessidade dele eu sei, a necessidade dele eu sei, a dele eu sei, a dele eu sei, a dele eu sei, e muitas vezes o pastor dobra o seu joelho e fica clamando: eu queria ajudar essa ovelha, eu preciso ajudar essa ovelha. Aí vem para o salmo, aí olha para o lado, olha para o outro, e vê todo mundo fazendo tudo, e tu fica ali. E o sofrimento do pastor é grande, quando o pastor tem um coração voltado para a palavra de Deus. Glória a Deus.